Outra classificação doutrinária, né, dentro do estudo da teoria do direito constitucional, diz respeito à origem da Constituição, né, de como ela surge, de como ela é originada dentro do Estado. Quanto à origem, nós temos a classificação que coloca as constituições promulgadas e as constituições outorgadas, tá? Constituição promulgada é aquela Constituição que é votada, tá? É aquela Constituição que é aprovada, ela é elaborada e aprovada pelos legisladores constituintes. Ou seja, ela passa por aprovação pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, né? Aqui dentro do nosso Estado brasileiro, né? Que detém no nível federal duas casas legislativas. Então a Constituição promulgada é aquela que é discutida pelo Poder Legislativo, né, é debatida, ela é depois votada e aprovada pelo Poder Legislativo do Estado, tá? Exemplo, as constituições brasileiras, a republicana de 1891, a Constituição de 1934, a de 46, a nossa Constituição atual de 1988, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, né? E outro tipo, em contrapartida, né, por outro lado, a outorgada é aquela que não é votada, não é discutida pelos legisladores, ela é imposta pela autoridade, pelo governante, tá? Ela é fruto, na verdade, de um autoritarismo estatal, tá? O que aconteceu aqui no Brasil com a nossa primeira Constituição Imperial, que foi outorgada pelo imperador, ou seja, foi baixada, né? Ele até encomendou ela, né, para que ela fosse produzida pelos legisladores. Porém, ele achou que ela estava muito liberal à época, né, garantindo muitos direitos ao povo e controlando demais o poder dele, e ele acabou não baixando, né, promulgando, ele acabou outorgando, né, ele acabou baixando, impondo aquela Constituição que ele entendia como ideal, tá? Então, que não foi aquela que vinha sendo discutida e produzida no Legislativo. Ela foi baixada e imposta, né, com aquele desenho constitucional exigido pela autoridade, no caso, pelo imperador. O mesmo se deu com as nossas constituições ditatoriais, dos dois períodos de ditadura que nós tivemos no Brasil. A primeira de 1937 e a segunda Constituição ditatorial de 1967, né? Que depois foi emendada em 69 pelos atos institucionais, o AI-5, né? Veio sendo modificada pelo AI-1, AI-2, AI-3, o AI-5 é que veio a ser produzido em 1969 e que modificou tanta Constituição que entendeu-se que alguns autores dizem que foi uma verdadeira, uma nova Constituição, né? Tamanha a dimensão das modificações introduzidas por esse ato institucional. Então, nos períodos de ditadura militar, os governos brasileiros, eles não mandaram a Constituição para o Congresso para ser aprovada, eles outorgaram ela, eles vieram e impuseram aquela Constituição para reger o Estado Nacional, ok? Ainda dentro das classificações, outra classificação que cumpre nos mencionar é quanto à mutabilidade da Constituição. Mutabilidade é a possibilidade de mutação, de modificação do seu texto, tá? E a gente tem a Constituição dentro dessa classificação flexível, a Constituição rígida e também a chamada Constituição semi-flexível ou semi-rígida, né, pessoal? Então, dentro desse raciocínio, a gente tem, a primeira é a flexível, tá? E temos também ainda, quanto à mutabilidade, a chamada imutável, né? E aí eu vou explicar cada uma delas. Flexível diz respeito a uma Constituição que, para alterar o texto da Constituição, não se exige um processo legislativo mais solene, mais difícil, considerando aquele processo para aprovação de normas infraconstitucionais, tá? Então, as normas que estão abaixo da Constituição.
Ou seja, para aprovar tanto uma lei ordinária quanto uma emenda à Constituição, se exige o mesmo quórum de votação. Não se exige nada mais, não se exige um processo mais complexo, mais solene, mais difícil, né, mais dificultoso do que aquele processo legislativo de aprovação de leis ordinárias, né, de leis esparsas. Ou seja, para aprovar uma norma máxima ou para aprovar uma norma infraconstitucional é o mesmo quórum, não muda nada. Então essa é chamada de flexível, ok? Por outro lado, a rígida é aquela que para mudar a Constituição, para aprovar uma emenda é mais difícil do que para aprovar uma lei ordinária, uma norma infraconstitucional. Tá? Então ela é chamada de rígida porque para sua alteração exige-se um processo legislativo mais solene, mais dificultoso do que aquele processo legislativo estabelecido para aprovar normas abaixo da Constituição. Não as normas supremas, mas as normas infraconstitucionais. Tá? Então flexível quando não há uma dificuldade maior. A mesma dificuldade para aprovar uma lei, você aprova uma norma suprema, uma norma da Constituição. Já quando para aprovar uma norma suprema é mais difícil do que para aprovar uma lei ordinária, ela vai ser chamada de Constituição rígida, tá? Como é o caso da nossa Constituição de 88. Na Constituição de 88, para dar entrada com uma proposta de emenda constitucional, a iniciativa ela é restrita, tá? Por sua vez, a proposta de lei ela tem iniciativa geral, tá? Então vamos aos artigos 60 e 61 da Constituição, que vão tratar desta questão, tá, pessoal? Deixa eu tirar o óculos que eu não enxergo aqui as letrinhas mais de perto. Iniciativa para propor emenda à Constituição, tá no 60, tá? 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, tá? Veja, a iniciativa depende de 1/3 dos deputados. Já no 61 fala que a iniciativa da lei cabe a qualquer membro da Câmara, da comissão, qualquer membro de comissão ou da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Congresso. Veja, lá basta um deputado propor uma lei ordinária. Para propor uma emenda constitucional, precisaria de 1/3 dos deputados. São 513, você precisaria de 1/3 deles assinando uma proposta de emenda para que ela pudesse dar entrada, para que ela pudesse começar a tramitar junto ao Poder Legislativo, tá? Diz ainda, né, que teria iniciativa para propor emenda também mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Ou seja, se os deputados estaduais de São Paulo, eles quiserem propor uma emenda à Constituição, eles podem, porém, esse projeto terá que reunir mais da metade dos deputados estaduais, tá? Então veja, é muito superior ao que o artigo 61 traça para as propostas de legislação infraconstitucional. No caso, para aprovação de leis ordinárias, tá? Então, ela é rígida porque para propor uma proposta de emenda precisa de é mais difícil do que para propor um projeto de lei ordinária, né? Ainda, demonstrando que a nossa Constituição ela é uma Constituição rígida, porque para modificar o seu texto é mais difícil do que para aprovar uma lei infraconstitucional no Estado brasileiro, tá? A aprovação de uma lei ordinária no Brasil, ela se dá por maioria simples. Isso está no artigo 47, tá? E a aprovação de uma emenda constitucional, ela vai se dar por maioria qualificada de 3/5 dos deputados, tá? 3/5 dos membros do Poder Legislativo, na forma do artigo 60, parágrafo 2º, tá? Eu vou tentar explicar essa questão da maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada, né? Normalmente a gente explica isso na lousa, colocando os números para vocês, tá? Eu vou fazer a explicação aqui, mas se isso ficar alguma dúvida, me indaguem, peça para que eu explique no nosso encontro ao vivo, tá? Porque aí nós vamos fazer o cálculo juntos, aí vocês vão anotando no papel também os dados, para a gente tentar visualizar bem o que seria a maioria simples, quórum de aprovação de maioria simples, ou seja, o número de votos necessários para aprovar um projeto de lei ordinária é maioria simples. E o que é a maioria simples? Maioria simples é o primeiro número inteiro após a metade de presentes a uma sessão legislativa, tá? Então vamos imaginar, e
na Câmara dos Deputados, eu falei que a gente tem 513 deputados, tá? Maioria simples para aprovar um projeto, vamos imaginar que numa sessão legislativa, dos 513, compareceram só 300, tá? 213 parlamentares faltaram da sessão. Então, presentes à sessão, só temos 300 deputados, tá? E aí, a maioria simples é a metade, o primeiro número inteiro após a metade disso. Considerando que estavam presentes 300, a metade seria 150. O primeiro número inteiro após a metade seria 151. Então, para aprovar uma lei ordinária que depende de maioria simples, a gente vai pegar num conjunto de 513 cadeiras de deputados, só os que estavam presentes à sessão, tá? E aí 300. E calcular a maioria sobre os que estavam presentes. Então, primeiro número inteiro após a metade dos presentes, nesse nosso exemplo de 300, seria um quórum de 151 votos para aprovação da lei ordinária, ok? Então, ela leva em consideração não as 513 cadeiras, o número de deputados, mas sim o número de presentes àquela sessão legislativa em que o projeto irá entrar em votação, tá? E a maioria absoluta, porque o próprio artigo, o próprio dispositivo da Constituição, o 47, ele diz que a maioria simples, para a aprovação de uma lei ordinária por uma maioria simples, depende da maioria absoluta dos deputados, tá? E o que é a tal maioria absoluta? A maioria absoluta, ela é o primeiro número inteiro após a metade de cadeiras na Casa Legislativa. Ou seja, não leva em consideração quantos estavam presentes, leva em consideração o número de cadeiras, o número de deputados naquela Casa Legislativa. Usando aí o exemplo de 300 deputados, né, presentes numa Câmara de Deputados como a nossa, que tem 513 cadeiras, a maioria absoluta ela vai ser o primeiro número inteiro após a metade de cadeiras. Dividindo 513 por 2, né, a gente vai verificar que a metade é 256,5. Então, o primeiro número inteiro após a metade de cadeiras seria 257. Ou seja, para aprovar uma norma pelo quórum de a maioria absoluta, o legislativo precisaria ter 257 votos a favor para aquela norma poder ser considerada aprovada, tá? Então a gente tem, por maioria simples, aprovação de lei ordinária, isso a gente extrai do regimento interno, tá? Da Câmara e do Senado. Mas para aprovar lei ordinária, ou seja, que não leva em consideração o número de cadeiras e sim o número de presentes, são aquelas matérias que, aquelas propostas legislativas que vão poder ser aprovadas por um número menor de votos, tá? Como, por exemplo, a lei ordinária, uma resolução, né, dentro do Poder Legislativo, um decreto legislativo, tá? Então, esses tipos de norma, eles são aprovados por maioria simples. E a maioria absoluta? A maioria absoluta, que leva em consideração o número de cadeiras, então precisa de um pouco mais de votos do que para a maioria simples, né? No nosso exemplo, maioria simples bastaria 151 votos e maioria absoluta 257, então é um quórum mais qualificado, né? Um quórum que exige mais votos, tá? Exemplo, a lei complementar é aprovada por esse quórum de maioria absoluta, tá? A rejeição ao veto presidencial, quando o presidente da República veta uma lei, por entender que ela foi aprovada de maneira inconstitucional, ou contrária ao interesse público, tá? Esse veto presidencial, para ele poder ser derrubado, eles precisam de voto de maioria absoluta, tá? Então, precisa ter ali para derrubar um veto do presidente da República, no nosso exemplo, 257 votos, votos de 257 deputados, porque não vai levar em consideração os 300 que estavam presentes, mas sim o número total de cadeiras. Então, no nosso exemplo, se fosse aprovar uma lei complementar nessa sessão, onde apenas 300 deputados estavam presentes,
Destes 300, 257 tinham que votar a favor, porque o quórum exigido é de maioria absoluta, que leva em consideração o número de cadeiras. Então, de 300, deveria ter 257 votos favoráveis naquela sessão onde o projeto entrou em votação, para que ele pudesse ser aprovado por maioria absoluta, ok? E a chamada maioria qualificada, pessoal? A maioria qualificada, aqui na Constituição a gente encontra percentuais aí de 2/3 ou de 3/5, né? Como é o quórum para aprovação de emenda? Nós estávamos comentando aqui que para aprovar uma lei ordinária é maioria simples, mas para aprovar a emenda o quórum é de 3/5. É um quórum mais difícil de se alcançar, são mais votos, necessário mais votos para aprovação de uma emenda do que para aprovação da lei ordinária, que é maioria simples. Por isso que a nossa Constituição é considerada rígida, pois para aprovar uma proposta de lei, de norma constitucional, né, que é a nossa norma suprema, a nossa norma superior, é mais difícil, é mais dificultoso, é mais complexo do que para aprovar uma norma ordinária, uma norma infraconstitucional, tá? Isso está lá no artigo 60, parágrafo 2º, né? Quando diz aqui o 60, parágrafo 2º, com relação ao quórum de votação para emenda constitucional. Diz assim, ó, artigo 60, parágrafo 2º. A proposta, está falando de proposta de emenda, né? Será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, ela vai ser discutida e votada na Câmara dos Deputados, discutida e votada no Senado Federal. Até aí não muda nada, porque as leis também são discutidas em ambas as casas, tá? Em 2 turnos de votação, então passa por uma primeira aprovação, passa por uma segunda aprovação, tá? E depois, considerando-se aprovada aquela proposta que obtiver em ambas as casas, aprovação de 3/5 dos votos dos respectivos membros. Essa é a chamada maioria qualificada, tá? Não é maioria simples, não é maioria absoluta, mas essa maioria de 3/5 ou de 2/3, como a gente vai encontrar em outras passagens da Constituição. Então, o cálculo é feito sobre o número de cadeiras também, né? Como nós vimos, 3/5 dos membros do Poder Legislativo, tá? Então, voltando àquele nosso exemplo de 300 deputados presentes numa sessão, né, que a gente tem 513 cadeiras, 513 deputados que fazem parte do nosso parlamento, para aprovar uma proposta de emenda, precisaríamos então de 3/5. Dividindo 513 por 5 e multiplicando por 3 para chegarmos aí a essa fração de 3/5, a gente encontra que para aprovar uma proposta de emenda no Brasil são necessários 308 votos a favor dos deputados federais. Veja, nessa sessão que nós falamos, que só tinha 300 deputados presentes, o projeto não podia nem entrar em votação, porque ele nunca alcançaria um quórum de 308 votos. Que é calculado em cima do número de cadeiras, essa chamada maioria qualificada, ok? Então, nesse caso, para se aprovar uma proposta de lei, né, no parlamento, que tem 513 deputados, mas que apenas se encontravam 300 no plenário presentes, precisaria de 151 votos, tá? Vejam, um quórum mais simples de se obter, mais fácil de se obter. Maioria absoluta, já leva em consideração o número de cadeiras, e é o primeiro número após a metade de cadeiras, então precisaria de 257 votos para aprovação de uma lei complementar, por exemplo, que tem quórum de maioria absoluta, tá? E para aprovação de uma emenda que exige 3/5 dos votos, seriam necessários 308 votos a favor, ou seja, ela nem entraria nessa sessão porque não tem 308 deputados para que, mesmo por unanimidade, ela fosse então aprovada. Ela teria que entrar numa outra sessão com um número de deputados maior para que pudesse obter, dentre esses números de presentes, né, o quórum exigido de maioria qualificada de 3/5, que também leva em consideração o número de cadeiras, tá? E que seria a exigência de 308 votos a favor, considerando que são 513 cadeiras, tá? Então, com base nessas questões, com base nessa classificação, né,
a gente tem de maneira clara que a nossa Constituição de 88 ela é uma Constituição rígida, pois ela exige uma iniciativa maior, né, um maior número de assinaturas para propor uma emenda constitucional do que para propor uma lei ordinária, uma lei infraconstitucional. Ela exige também um quórum especial para aprovação, então exige-se mais votos a favor do que é exigido para aprovação de uma norma infraconstitucional, tá? Então exige para aprovação de uma emenda 308 votos, né? Para aprovação de leis ordinárias, no nosso exemplo, bastaria 151 votos. Para aprovação de lei complementar, bastaria 257 votos. Então veja, 308 é mais do que 257, é mais do que 151, que são os quórums exigidos para as normas infraconstitucionais. Então, para aprovar uma norma constitucional, falamos de maioria qualificada. Em consequência, a nossa Constituição é classificada como rígida, ok? E as outras classificações aí, que levam em consideração a mutabilidade, né? Ela poderia ser considerada semi-rígida ou semi-flexível quando parte do texto exige um processo mais difícil, mais solene do que aquele considerado para a lei ordinária. Em outras partes do texto poderia ser modificada sem qualquer dificuldade a mais. Seria o mesmo quórum de aprovação para uma lei ordinária, tá? Então a gente teria como exemplo a nossa Constituição Imperial, em que algumas matérias o imperador deixou mais difícil de ser modificada. Para modificação, né, exigia um quórum qualificado. Em outras partes, para ele que não tinha tanta importância, né, ele permitia que a Constituição fosse modificada por um quórum de maioria simples. Então, essa seria uma Constituição semi-rígida, né, ou semi-flexível, dentro dessa noção de maior dificuldade ou não para a modificação do seu texto. E ainda haveria a Constituição imutável, né? A Constituição imutável é aquela que não prevê a possibilidade de modificação do seu texto ou prevê de maneira expressa a impossibilidade de modificação, tá? Então essa é a imutável, que não pode passar por mutabilidade, que não pode passar por modificação, tá? A nossa Constituição de 88 ela é chamada de semi-imutável, porque nós temos um artigo que traz matérias que não podem ser modificadas por meio de proposta de emenda. Ou seja, algumas matérias da nossa Constituição, né, elas são consideradas imutáveis, porque elas não admitem propostas de emenda tendentes a abolir esses dispositivos. Tá? Lá no artigo 60 a gente encontra as chamadas cláusulas pétreas, né? Ou seja, aquelas matérias que estão petrificadas, que não podem ser modificadas, né? Que são imutáveis, portanto, tá? Vamos ao 60, parágrafo 4º. Diz assim, ó: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1, a forma federativa de Estado. Ou seja, esse modelo de Estado dividido em forma de federação, né? União Federal, Estados membros e municípios e Distrito Federal, tá? Então, essa forma de Estado federativo, né, como o nosso, não pode ser objeto de proposta de emenda constitucional. Então não adianta chegar um legislador, um novo legislador, ou um novo presidente da República que quer acabar com os municípios. Ou como muita gente defende, acabar com a figura do Estado, né? Manter só União e municípios. Ou tem gente que defende acabar com os municípios, manter só governo estadual e governo federal. Isso não é possível por meio de uma emenda constitucional. Teríamos então que aprovar uma nova Constituição para que pudéssemos pensar numa modificação quanto à forma de organização do poder político estatal, ok? Outra questão, né? Outra cláusula pétrea mencionada aqui também no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 60 é o voto direto, secreto, universal e periódico. Também não pode haver uma proposta de emenda que quisesse abolir, que quisesse acabar com o voto secreto direto, ou seja, nós escolhemos diretamente as autoridades, né? Secreto, universal, ou seja, garantido a todos, sem distinção de raça, de cor, de credo, de poder econômico, de religião, não pode ter distinção. O voto ele é universal, ele é de todos,
né? Então, e periódico também, né? A mudança de mandatos, né? A não perpetuação do governo. Então, se entrasse uma autoridade aqui que quisesse mudar essa questão de voto secreto, direto, universal e periódico, não poderia propor uma proposta de emenda, porque essa matéria é imutável, ela está acobertada pela petrificação, né? Ela é chamada de cláusula pétrea, porque essa cláusula não admite modificação, ok? Depois, diz o inciso 3, a separação de poderes. Também não vamos poder, por meio da emenda, acabar com essa separação de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, porque isso é matéria imutável na Constituição. Tá? Então não se admite também propostas de emenda que quisesse acabar, por exemplo, com o poder legislativo, centralizar tudo na mão do executivo. É o executivo que vai produzir a norma, é o executivo que vai administrar dentro do Estado brasileiro. Isso não se admite. Enquanto essa Constituição for vigente, né, não pode haver modificação com relação a essa forma de separação dos poderes do Estado brasileiro. Okay? E por último, também garante a petrificação, a imutabilidade contra os direitos fundamentais e garantias fundamentais, o que a Constituição chama de direitos e garantias individuais, né? Nesse dispositivo, no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 60, tá? Então, vamos imaginar direitos fundamentais conquistados aí por lutas árduas da sociedade ao longo dos tempos, e no dia de amanhã entra aí alguns legisladores que resolvem abolir direitos fundamentais, né? Resolvem restringir o nosso direito de ampla defesa, né? Resolvem restringir a nossa liberdade de religião, liberdade de manifestação de pensamento, né? Ou essas conquistas sociais como direito à saúde, direito à educação, tá? Então, essas matérias, ou seja, os direitos fundamentais, né, previstos do artigo 5º ao 17 da Constituição, também são matérias que estão petrificadas, são consideradas matérias imutáveis dentro do nosso texto constitucional, no sentido de não admitir qualquer modificação desse texto por meio de propostas de emenda, ok? Então, pessoal, eu encerro esse vídeo, eu acabei não cortando ele, né, para não interromper no meio dessa classificação que falávamos aí quanto à mutabilidade. Volto no próximo para falar de outras classificações.